Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, bem-vindos à nossa videoaula. Estamos iniciando aí a nossa aula de número 10, onde a gente vai falar sobre o efeito do íon comum no equilíbrio químico e também sobre os sistemas tamponados, as soluções tampão. Bom, a importância desse assunto, pessoal. Então, nos sistemas biológicos, no corpo humano, por exemplo, nós não podemos ter variações muito grandes de pH. Porque as enzimas que fazem com que o nosso corpo funcione, né, com que as reações químicas, o metabolismo, ele funcione adequadamente, essas enzimas, elas não podem sofrer variação de pH, porque as suas estruturas podem mudar. E se a gente muda a estrutura dessas enzimas, a gente acaba perdendo a função dessas enzimas, o que, é claro, vai ser nocivo para o nosso corpo, tudo bem? Então, como é que nosso corpo consegue manter o pH mais ou menos constante no interior da célula, no sangue, nos compartimentos que a gente tem, né, nos sistemas biológicos aí? Pessoal, isso só é possível graças aos sistemas tamponados, que mesmo com adição de ácido ou de base, o pH ele permanece praticamente inalterado, tudo bem? Então vamos ver como que funciona esse mecanismo de manutenção do pH em um sistema tamponado. Então, imaginem que eu tenho aqui uma solução de um ácido fraco em água, tudo bem? Um ácido fraco bastante usado é o ácido acético, tudo bem? Então, o ácido acético em água, ele vai sofrer ionização, formando o ânion acetato, que é sua base conjugada, mais o H3O+, o cátion hidrônio, tudo bem? Bom, então, se a gente adicionar um sal contendo o ânion desse ácido, certo? Que é o acetato de sódio. Então, durante a dissociação do acetato de sódio, nós vamos ter a liberação de dois íons, o ânion acetato e o sódio, tudo bem, pessoal? Bom, então olha só o que eu vou ter. Quando eu tenho então a presença do ácido e eu adiciono o sal deste mesmo ácido, eu vou ter um íon comum para o meu equilíbrio químico. Tudo bem, pessoal? Então, o que vai acontecer? Quando aumenta então a concentração do acetato, que é o íon comum, né, esse ânion ele também pode ser verificado no equilíbrio químico aqui do ácido, tudo bem? O aumento da concentração do ânion acetato acaba deslocando o equilíbrio para a esquerda, certo? Isso é o efeito do íon comum, ou seja, eu estou adicionando um íon que já está presente no meu sistema que se encontra em equilíbrio, tudo bem, pessoal? Bom, agora, se eu adicionar ácido a este sistema tamponado, o que vai acontecer? Bom, então vamos supor que eu adicionei um pouquinho de HCl ao sistema tamponado de ácido acético com acetato, tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? O HCl vai sofrer ionização, liberando Cl- e liberando também H3O+, beleza, gente? Só que esse H3O+, ele é um íon comum para o equilíbrio químico que eu já tenho estabelecido, certo? Que é o equilíbrio químico do ácido acético com o ânion acetato. Beleza, gente? Então, o que vai acontecer? Esse H3O+, vai ter sua concentração aumentada. Isso vai provocar o deslocamento do equilíbrio químico para a esquerda. Se esse equilíbrio está se deslocando para a esquerda, gente, vai ter consumo do H3O+, diminuindo a concentração do H3O+, isso vai fazer com que o pH aumente novamente, entendeu, gente? Certo? Então, eu vou ter este pH quase que inalterado, beleza? Então, apesar de adicionar uma quantidade de H3O+ fornecida pelo HCl, esse próprio H3O+ força com que o equilíbrio químico seja deslocado para a esquerda. Ele favorece o deslocamento para a esquerda, consumindo esse próprio H3O+ e diminuindo dessa forma a acidez. Beleza, gente? Então,
Conclusão, pessoal, adicionei ácido no sistema tamponado. O H3O+ adicionado, ele reage com o ânion acetato e vai provocar o deslocamento para a esquerda, tudo bem? Formando ácido acético. Isso vai diminuir a concentração do H3O+, e diminuindo a concentração do H3O+, o pH volta a subir, mantendo o pH quase igual daquilo que era anteriormente, antes da adição do ácido. Tudo bem, pessoal? Então esse é o mecanismo que o nosso corpo também utiliza, né, para manter o pH ali do corpo, do sangue, né, do interior das células constante, tá? Só que o principal sistema tamponado que nós temos é o sistema CO2 bicarbonato, tudo bem? Bom, gente, aqui vamos supor uma outra situação onde eu adicione uma quantidade de base ao sistema tamponado. O que vai acontecer? Nós sabemos que a base ela vai liberar um cátion e vai liberar o ânion OH-, tudo bem? Bom, esse ânion OH-, ele não faz parte do equilíbrio químico aqui, do sistema tamponado, certo? Mas o OH-, ele acaba reagindo com quem? Com H3O+. Então ele diminui a concentração do H3O+, por consumir este H3O+. Então ele acaba afetando o equilíbrio químico do sistema tamponado, mesmo ele não sendo um íon comum, tudo bem? Então a diminuição do H3O+, vai fazer com que este equilíbrio químico seja forçado a se deslocar para a direita, certo? Isso vai regenerar o H3O+, tudo bem? Então aumenta novamente a concentração do H3O+, diminuindo este pH. Então eu vou ter um pH quase inalterado, mesmo após a adição de uma base forte. Tudo bem? Então, conclusão, pessoal. A adição do NaOH, que é uma base, vai provocar a liberação do OH-, e esse OH- que adicionou ali no meu sistema acaba reagindo com quem? Com H3O+ aqui, que faz parte do equilíbrio químico do sistema tamponado, tudo bem? E aí, como ele reage com H3O+, ele vai fazer com que este equilíbrio se desloque para a direita, formando novamente o H3O+, certo? E aí eu vou manter este pH, então, quase inalterado, beleza, gente? Tudo bem? Então este é o funcionamento aí dos sistemas tampões, tá? Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até a próxima aula.